Olá, pessoal. Meu nome é Gustavo Bronze, sou bacharel em História pela PUC São Paulo e professor da Rede Pública do Estado de São Paulo. Faço parte da rede de historiadoras e historiadores negras e negros. Convido vocês a lerem o meu texto Monarquia e República na ginga de um abolicionista e sua guarda negra. E essa apresentação é uma parceria do acervo Cultini, do Portal Gueledés e da rede de historiadoras negras e negros. Nesta apresentação, nós falaremos sobre a relação de José do Patrocínio e a Guarda Negra. Esta apresentação está intitulada Monarquia e República na ginga de um abolicionista e sua Guarda Negra. O ponto nesta relação com o Patrocínio e a Guarda Negra é justamente que há ali quase que uma dialética entre os dois, né? Não há documentos nem que comprovem exatamente a ligação do Patrocínio com a Guarda Negra, como ele fica conhecido por ser o fundador da Guarda, mas não há exatamente um documento que comprove. Alguns historiadores vão apontar que sim, José do Patrocínio é o fundador da Guarda Negra, e outros vão apontar que não, exatamente o fundador, mas no máximo um apoiador. Isso é importante ressaltar porque o Patrocínio é um abolicionista dos mais fervorosos, né, dos mais, digamos, até quase violentos, que é uma pessoa conhecida por ser esquentada, tinha relações problemáticas com outros abolicionistas, como o Joaquim Nabuco, por exemplo, um dos mais famosos, apesar da sua boa relação com André Rebouças, que era, no fim das contas, quem mediava, né, as relações entre Nabuco e Patrocínio. O Patrocínio era o abolicionista responsável por literalmente colocar fogo no movimento, né, em levar o movimento para além do diálogo, da conversa e ir para as vias de fato, digamos assim. Isso significa ali, para esse período da Guarda Negra, porque a Guarda Negra vai ser uma guarda responsável no pós-abolição. Logo de imediato à assinatura da Lei Áurea, esta guarda vai ser formada para defender a lei em si, quase que uma vigília do funcionamento da lei, e para a defesa também da imagem da princesa Isabel e, consequentemente, da monarquia. Então, é um grupo de pessoas negras, de capoeiras principalmente, que vão fazer do uso da violência um movimento antirrepublicano. E aí, quando eu disse ali que era uma dialética, então, esse furor do Patrocínio vai se fazer na Guarda Negra, porque vai ser um movimento de combate ao movimento republicano, literalmente. Então, eles vão procurar evitar, por exemplo, comícios republicanos, indo até os comícios de forma violenta, destruindo ali palanques, cadeiras, para evitar que os comícios republicanos acontecessem. Mas o contrário, essa Guarda Negra significa também uma transformação do próprio José do Patrocínio. O Patrocínio ele é um republicano durante toda a sua vida. Na verdade, a gente pode até dizer que ele antes de ser abolicionista, ele é republicano, né? Quando novo, ele entra na vida política, no entendimento, vai passar a entender as coisas da vida política do Brasil no movimento republicano. O seu sogro era um homem republicano, insere ele num grupo de republicanos, é ali que ele começa a estudar algumas questões, e é dentro do movimento republicano que ele vai ter contato com a questão abolicionista, né, mais a fundo pela primeira vez, vai conhecer outros abolicionistas e afins. Vale ressaltar que nem todo o movimento republicano era necessariamente abolicionista, né, ou pelo menos não via nas duas lutas uma luta conjunta, via urgência mais na luta da República do que na da abolição, e o contrário também vai ser verdadeiro, e isso, em 88, 89, vai atingir o Patrocínio em cheio, porque a abolição parecia, naquele momento, uma agenda mais imediata, mais próxima, digamos assim, e, no fim das contas, foi a luta do Patrocínio durante a sua vida. Ele foi mais empenhado na luta da abolição do que pela da República, claro, e aí a gente pode já inserir a identidade do Patrocínio como um homem negro, filho de uma mulher liberta, né, que passou pela pobreza, diferente do André Rebouças, que é um homem negro, mas que sempre teve condições econômicas. O Patrocínio é um homem de origem pobre, né, que só vai ter acesso a bens materiais após se casar, porque ele se casa com uma moça de posse, que vai possibilitar que ele compre a Gazeta da Tarde e crie um jornal abolicionista, né.
Então, esse lastro pessoal do patrocínio vai criar essa identificação maior dele com a luta abolicionista, mas sem deixar de lado de forma alguma a republicana durante sua vida. Porém, em 88, ele percebe um movimento mais imediato para a abolição, né? Só que, com a abolição feita, ele também percebe um movimento dos conservadores de apoiarem a República em um formato de vingança para com a monarquia por ter feito a abolição. Então, homens mais conservadores, antigos senhores de escravos, viram da noite para o dia republicanos de vingança à abolição da escravatura em 88. Né? O Patrocínio percebe esse movimento e isso pode ter influenciado nele, no mínimo, apoiar a Guarda Negra. Vale ressaltar aqui que esta leitura que o Patrocínio tem é uma leitura não só do Patrocínio, mas de outras pessoas, e que dentro da historiografia tem um debate mais amplo sobre. Então, citando aqui, por exemplo, a Emília Viotti da Costa, que é uma historiadora consagrada, ela vai dizer que esta discursiva de que a República foi feita de vingança por abolição é uma discursiva dos monarquistas e que, por si só, não responde o movimento republicano que leva a República em 89. Ao mesmo tempo, não deixa de ser verdade que alguns conservadores viram republicanos de uma hora para outra, digamos assim, né, para, entre aspas, se vingar da abolição. O Patrocínio, naquele período, tem esta leitura, né, e é isso que faz com que ele se distancie do movimento republicano, é isso que faz com que ele supostamente funde a Guarda Negra, ou, no mínimo, dê apoio a ela. Um aluno do José do Patrocínio, citado pela Ângela Alonso no livro Flores, Votos e Balas, vai dizer que o Patrocínio se deixou vender pela paixão, né, a Princesa Isabel, não literalmente, mas a imagem da Princesa Isabel, ao que ela representava naquele momento, né? Então ela passa a ser a redentora, né? Então já naquele período a Isabel tem essa imagem, o que significa então dizer que o Patrocínio é visto como um traidor pelo movimento republicano. Então essa dialética está aí. A Guarda Negra representa ali o movimento abolicionista, não que ele defenda, então não que ele seja monarquista, mas é defender ali quem te fere menos, digamos assim, enquanto por parte do Patrocínio ele representa essa mudança pessoal, porque ele também tem essa percepção de que ele também, como pessoa negra, se sente quase que traído pelo movimento republicano de aceitar antigos senhores de escravos dentro do partido que tinham como pretensão se vingar, né, da abolição. Então, o movimento republicano, como um todo, não se vinga da abolição, mas os conservadores que entram ali depois de 88 têm essa pretensão. No fim da vida, o Patrocínio diz que nunca deixou de ser republicano, então ele assume que nunca virou monarquista, um defensor da monarquia, que significa, o que ele diz é defender a Princesa Isabel naquele momento significava defender a abolição, no entendimento dele, né? Depois ele vai admitir ali, já em 89, no final de 89, entrando, né, na década de 90, 1889, 1890, que vê pontos positivos na república que ali estava sendo feita, né? Assume ali a sua posição de republicano de novo, amansa um pouco a relação que ele tinha com antigos colegas republicanos que o viam como um traidor, e termina ali de forma um pouco mais pacífica a sua vida, porque ele vem morrer ali anos mais tarde. A conclusão que podemos tirar dessa experiência pessoal e do Patrocínio, que leva a gente a um entendimento mais geral ali do período do pós-abolição, é de que o racismo vai sim influenciar no movimento republicano, antes e depois da abolição, e como os abolicionistas negros, principalmente um consagrado como José do Patrocínio, vai entender a feitura que aquela república veio sendo feita, né? A forma como ela veio sendo feita, o Patrocínio vai ter uma compreensão dela
de determinada forma, e vai compreender ali que a ideia do racismo, da permanência da escravidão, até inclusive do medo de uma volta da escravidão como a república, faz com que ele tema e que ele, entre aspas, apoie a monarquia por apoiar quem ali deu a ele uma luta de uma vida, deu a ele não, né, deu aos negros, aos escravizados, ao Brasil, deu entre aspas, claro, né, com toda a problemática que isso significa, e uma luta de uma vida inteira dele e de outros, que era a abolição, né? Então, a forma como a questão da raça, a questão da escravidão influencia na forma de pensar do Patrocínio, a ponto dele, entre aspas, trair o movimento republicano, que era uma outra luta de vida dele. Bom, gente, eu falei aqui da relação, então, do José do Patrocínio à Guarda Negra, o que significa essa relação para o entendimento do Patrocínio sobre o que é monarquia, república e abolição, que significava, então, fazer a abolição em 88 e a república logo em seguida, as lutas de vida dele, andando em conjunto ou não. Gostaria de agradecer muito a vocês e espero que vocês gostem do trabalho.